Qual é o grande desafio hoje? É não permitir que aquilo que são bandeiras da graça e do evangelho entrem no estado de falência. Ou seja, significa dizer que nós, como igreja, ainda somos o lugar onde a gente defende as pautas e as bandeiras do evangelho, a verdade, a humildade, o caráter, a honestidade. Essas coisas são inconfundíveis, elas não têm preço, e são com elas que a gente ainda determina e se determina, autodetermina, como gente que anda com Deus, homens e mulheres de Deus. Olha, quando uma geração inteira abre mão dessas bases, o edifício social, isso é muito importante lembrar, começa a sofrer severa deterioração. Aí vem conflitos, excessos, doenças emocionais, a banalização da vida. Vou fazer um parênteses aqui, ó. Nós vivemos hoje numa era de excessos a todo momento. Tudo hoje é excessivo. E quando tudo é excessivo, a primeira coisa que acontece é um cansaço generalizado. Por isso que hoje tantos envolvimentos, até mesmo de igreja, são envolvimentos cansativos, porque são excessivos. Notem que a lógica anti-excesso é o equilíbrio. Por exemplo, tudo em excesso é perigoso. Até o abraço em excesso é perigoso. Miguel de Unamuno, espanhol, dizia que não tem nada tão semelhante a um abraço quanto o estrangulamento. A diferença do abraço para o estrangulamento é o tempo. Se você não soltar enquanto abraça, mata o outro. Paracelso dizia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Olha que interessante. Equilíbrio, ponto central da vida. É importante a gente entender isso. Não dá para entrar na geração das falências. A gente precisa redescobrir o time, o tempo, o equilíbrio. Olha, de todas as falências dessa era, talvez a mais significativa para a nossa reflexão seja hoje a falência do sistema religioso. É muito importante a gente entender isso aqui, ó. Hoje, o sistema religioso é um sistema cansado, maçante e pesado. A institucionalização exagerada gerou uma máquina cada vez mais dura e impessoal. Então é muito importante a gente entender. Eu fiz uma listinha aqui para ficar mais fácil, didático, de explicar essa manhã. Ó. Esse sistema é uma coisa mecânica, sem vida, sem gente, sem alma. Quer ver? É quando a estrutura vale mais do que as pessoas. Se na sua igreja um microfone vale mais do que um adolescente, não é a igreja de Jesus. É uma instituição onde Jesus saiu de lá. Perca um contrabaixo, uma guitarra, uma bateria, perca o vidro da igreja, mas não perca alguém. Abrace gente. Deus se importa com gente, não com coisas. A igreja não é o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, onde ele habita. É importante lembrar disso. Outra coisa que é fundamental, ó, o show hoje está mais celebrado do que a reunião simples. É interessante isso daqui, ó. Nós vivemos a era do espetáculo, do show. Em alguns lugares onde você chega, você não tem mais nem sequer a sensação de estar num ambiente que tenha qualquer tipo de indicativo de celestialidade, divindade. O que você tem é a antecipação da boate. Você não tem mais um lugar onde se sente a graça, onde se calma, a simplicidade do evangelho. Hoje tem aparato demais para conteúdo de menos. Então é muito importante, porque nós temos a lógica da vitrine. Isso expõe bastante para ver se vende. Outra coisa, o dinheiro virou o centro nervoso de tudo. Quando o dinheiro vira o centro nervoso de tudo, tudo está à venda. E aí é um grande perigo. Quer ver uma coisa, meus irmãos? Jesus chamou o dinheiro por um nome, usando uma palavra aramaica, mamon. Essa palavra tem a mesma raiz filológica da palavra amém. Olha que incrível. É como se a lógica de Jesus fosse mais ou menos assim, ó. Ao longo da sua vida, você vai levantar altares. Porque ou você vai levantar um altar para Deus, ou para o diabo, ou para o dinheiro. Porque um dos três vai dar o amém da sua vida. Mamon tem governado muitas igrejas e muitos ministérios. É importante a gente lembrar de uma vez por todas que o que nós estamos fazendo aqui hoje é porque já foi pago um preço para o qual nenhum de nós teria como pagar. Então você não está aqui hoje simplesmente pelo que Deus vai fazer. Vocês estão aí hoje pelo que Deus já fez. Isso é libertador, isso é transformador. Outra coisa, a liturgia engessada torna-se cansativa, repetitiva, previsível, e em todos os ângulos. Quando eu falo liturgia engessada, não é apenas as nossas igrejas que cantam hino da harpa e tal. As outras também, os movimentos mais novos são tudo a mesma coisa. Já está gerando um cansaço. Ontem mesmo eu já estava na casa de um casal da nossa igreja
Eles diziam, eu não aguento mais aquelas músicas que levam 15 minutos, aquela mesma coisa, se arrastando, termina distante do trono, né? Muita gente ainda faz isso, porque é um excesso de religiosidade, e isso cansa. Os líderes acabam virando peças de um jogo, e quando isso se estabelece, a gente perde essa relacionalidade, essa coisa de pele, de chegar perto, de conversar com gente, de abraçar pessoas. Escutem o que eu vou dizer. A falência da igreja não acontece quando ela fecha suas portas. Acontece quando ela fecha o seu coração para a cidade, para as pessoas e para o Espírito que sopra onde quer. Aí ela fala. Uma igreja vem à falência, não quando ela perde gente, mas quando ela se perde nas pessoas que ela tem. Porque ela fica cheia de gente vazia. Então, meus irmãos, precisamos de transformação. E isso se faz com homens e mulheres que, cansados da mesmice, ousam sonhar e fazer diferente. A gente precisa tomar algumas atitudes a partir de hoje, na verdade, a partir de agora. Eu queria concluir essa minha apresentação aqui essa manhã, essa minha palavra, mostrando aos irmãos alguns passos para a gente, de uma vez por todas, lidar com tudo isso que eu falei até aqui, com essas perspectivas, falências, os falsos infinitos, as inovações, todas essas perspectivas que eu coloquei emocionais. Primeira coisa, combater nas nossas vidas os falsos infinitos. Tem que combater. Isso é feito como? À luz da palavra e da consciência. Como vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios 4:1, viver de modo digno da vocação a qual fosse chamado. Como é que a gente faz isso? Lidando com os falsos infinitos, enfrentando essas coisas, tirando os olhos das vitrines sedutoras. Sabe como é que você faz isso? Valorizando o simples, agradecendo a Deus pela simplicidade, louvando a Deus pelas pessoas que têm perto de você, abençoando gente e sendo abençoado na retroalimentação desse processo. Outra coisa, decidir viver para transformar mais e inovar menos. Decida viver para transformar mais e inovar menos. É saber discernir para preservar o que deve ser guardado e descartar os entulhos da alma. É aquela lógica de 2 Coríntios 10, 4 e 5. Raciocínios, levar os raciocínios cativos à obediência de Cristo. Aí, quando a gente faz isso, a gente tem uma limpeza de perspectivas. A gente troca de lente, tem a retina iluminada pelo brilho da graça. E como dizia Irineu, um dos bispos do primeiro século da igreja, quando os olhos são curados pela graça, enxergam Deus em qualquer lugar. Olha que tremendo. Outra coisa, cuidar da saúde das nossas emoções. É fazer um pacto de amor com a própria alma, sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. É isso que é bonito. Fazer um pacto de amor com a própria alma. É dizer, Senhor, obrigado, porque habita no meu peito um reflexo da tua graça, da tua imagem. E eu preciso cuidar disso. Templo do Espírito. O Senhor habita em nós. Eu li uma frase esses dias de um escritor canadense que disse tremendamente, ele disse assim, olha, se a gente levar ao pé da letra o fato de que Paulo coloca em nós, no plural, somos o templo do Espírito, toda vez que a gente se ajuntar como irmãos para adorar a Deus, a gente poderia mudar o nome e colocar aqui é o endereço de Deus. Ele está morando aqui, ó. Ele veio até aqui. Ele habita em nós. Que coisa linda que é isso. E para terminar, meus irmãos, lutar para que a falência religiosa não destrua o nosso ministério. O que é isso? É manter-se atento e a postos. Porque como Paulo disse lá em 1 Timóteo 1,12, o Senhor me considerou fiel e me colocou no seu ministério. Eu acredito que nosso chamado hoje trabalha em enfrentar esses desafios múltiplos, porque essa compreensão que eu passei aqui, ó, ampliada do mundo contemporâneo, essa radiografia deve nos levar a uma reflexão profunda que nos coloque no chão da prática para que as futuras gerações saibam que neste tempo houve um grupo de homens e mulheres que decidiram viver para a glória de Deus. No mundo das inovações, eles decidiram renovar. No mundo de um tempo tão complicado como a gente vive, eles decidiram abraçar a simplicidade. Num mundo que ninguém mais ama, eles decidiram amar. E num mundo que só tem aplausos, eles têm joelhos dobrados, lágrimas nos olhos e fogo no coração. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, por essa manhã tão proveitosa.
Eu quero te agradecer, Senhor, porque neste tempo, um tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo, nós estamos aqui hoje de cabeça erguida, com vontade de aprender e de crescer. Obrigado pela convenção de Seat em Araguaína. O pastor Paulo Martins, presidente, sua família, cada um dos irmãos que estão aqui hoje compõem esse plenário, tanto virtual quanto que lá estão presencialmente. Que a tua bênção, a tua graça, a tua proteção ilumine, areje os pensamentos. O meu limite é o canal auditivo, até aí a minha voz vai, mas o teu espírito não tem o meu limite. E ele pode penetrar até juntas e medulas, e ele é capaz de transformar cada frase que eu coloquei aqui em vida, nos passos de cada um. Que a gente saia daqui hoje livre para viver tudo aquilo que pregamos aqui. Em nome de Jesus.